Você já parou para pensar quem foi o primeiro humano corajoso o suficiente para enfiar a mão em uma colmeia cheia de abelhas furiosas e experimentar o mel? Pois é, alguém em algum momento da pré-história decidiu arriscar levar dezenas de picadas só para provar uma substância dourada e grudenta que escorria de dentro de um ninho de insetos. Mas afinal, por que alguém faria isso? Imagina a cena comigo. Milhares de anos atrás, em um mundo sem açúcar refinado, sem chocolate, sem sobremesas, a coisa mais doce que existia era talvez uma fruta madura. De repente, um caçador ou coletor avista abelhas zumbindo e percebe um brilho dourado dentro de um buraco numa árvore. Ele poderia simplesmente ter ignorado e continuado caçando. Mas não. Alguma coisa fez aquele ser humano pensar: e se isso for comestível? E aqui vem a primeira surpresa. Nós temos registros de que os humanos coletam mel há pelo menos 9.000 anos. Pinturas rupestres encontradas na Espanha mostram pessoas escalando cordas e árvores gigantes apenas para alcançar colmeias cheias de abelhas. Agora pensa comigo. Se já tem registro de 9.000 anos atrás, isso significa que a prática é ainda mais antiga. Estamos falando de um hábito provavelmente com mais de 100.000 anos. Mas aí surge a grande pergunta: por que arriscar tanto por algo desconhecido? A resposta pode estar justamente na sobrevivência. Imagine um mundo em que cada caloria era vital. O mel era como uma explosão de energia instantânea, um combustível poderoso para continuar caçando, fugindo de predadores ou simplesmente atravessando longos dias sem comida. O primeiro humano que provou mel não só descobriu um sabor incrível, como também uma fonte de sobrevivência. E aqui entra outro choque. O mel é um dos únicos alimentos naturais que não estragam. Sim, potes de mel encontrados em tumbas do Egito com mais de 3.000 anos ainda estavam bons para consumo. Isso significa que aquele primeiro humano não só encontrou um doce, mas também uma forma de conservar energia por muito tempo. Mas pensa comigo, se o mel era tão incrível, por que as abelhas produziam tanto sabendo que poderia atrair predadores? Essa é outra parte curiosa da história. As abelhas não produzem mel para nós, claro, mas sim para alimentar sua própria colônia. O humano que descobriu isso provavelmente ficou fascinado com a quantidade absurda de alimento escondida em uma única árvore. E é aqui que o instinto humano entra. Se dá para coletar uma vez, dá para coletar de novo. E assim nasce uma das primeiras formas de interação entre homem e natureza, que depois evoluiria para a domesticação das abelhas. Agora, deixa eu abrir outro loop aqui. Você sabia que alguns povos ainda hoje mantêm tradições de caça ao mel selvagem? Em certas regiões da África e da Ásia, pessoas escalam árvores altíssimas sem nenhum equipamento de proteção, apenas com fumaça para afastar as abelhas, repetindo rituais que podem ser idênticos aos dos primeiros humanos. É quase como assistir um pedaço da pré-história vivo diante dos nossos olhos. Mas a parte mais surpreendente vem agora. O mel não era apenas alimento. Povos antigos acreditavam que ele tinha poderes mágicos e medicinais. No Egito, era usado em rituais e até como oferenda aos deuses. Em outras culturas, o mel simbolizava imortalidade, abundância e até fertilidade. Ou seja, aquele primeiro humano que arriscou levar picadas de abelha não apenas descobriu um alimento, ele abriu caminho para mitos, religiões e até para a medicina natural. Agora, pensa na ironia. Um simples ato de curiosidade pode ter mudado a trajetória da humanidade. Porque a partir dali, o mel passou a ser trocado, usado como moeda, e até virou símbolo de riqueza em alguns povos. Tudo porque, milhares de anos atrás, alguém olhou para uma colmeia e pensou: e se eu provar isso? E talvez a parte mais doce dessa história seja justamente essa. Nós nunca vamos saber o nome desse primeiro humano. Nunca vamos saber se ele saiu cheio de ferroadas
ou se conseguiu coletar mel sem ser notado. Mas sabemos que sua curiosidade deixou um legado que atravessou milênios. Então, da próxima vez que você colocar uma colher de mel no chá ou espalhar no pão, lembra, você está repetindo um gesto que pode ter mais de 100 mil anos de história. E se você gosta de curiosidades que revelam os segredos escondidos do passado e transformam o comum em extraordinário, já se inscreve aqui no canal, porque o próximo vídeo pode te surpreender ainda mais. Afinal, se um simples pote de mel guarda tantas histórias, imagina o que ainda falta descobrir sobre a humanidade.